Se você ficou indignado com a história que eu contei no vídeo de ontem, da manobra de Moraes para manter 2 suspeitos presos, você ficará ainda mais no vídeo de hoje, porque essa história, por incrível que pareça, é ainda pior. De forma super resumida, no vídeo de ontem eu mostrei a decisão em que Moraes se declarou impedido de continuar no caso de ameaça e perseguição a integrantes da sua família. Um caso que, para começo de conversa, nem deveria estar no STF, pois como os 2 suspeitos não têm foro privilegiado e não existe foro privilegiado para vítimas, a competência por lei é da Justiça Federal na primeira instância. E ainda por lei, um juiz não pode exercer jurisdição sobre um caso diretamente relacionado a ele próprio ou a um parente de até 3º grau. Então esse caso também nunca deveria ter chegado a Alexandre de Moraes. Só que na mesma decisão em que se considerou impedido, Moraes entendeu que, pelo fato dos suspeitos terem usado termos como comunismo e antipatriotismo nas mensagens que fazem parte da investigação, eles teriam relação com os inquéritos do 8 de janeiro, que coincidentemente estão na mão de Alexandre de Moraes. E com base nisso, o ministro desmembrou a investigação, declarando-se impedido de continuar no caso de ameaça e perseguição, mas continuando responsável pela investigação relacionada ao suposto crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, e isso levou Moraes a manter a prisão preventiva dos 2. Agora, a história que eu vou contar no vídeo de hoje também é em relação a Moraes e sua família, só que é daquele caso lá do aeroporto de Roma, em que Moraes acusou 3 brasileiros de terem agredido verbalmente e fisicamente ele e o seu filho. Esse caso já foi muito polêmico desde o início, porque aconteceu em Roma, na Itália, mas os acusados, quando chegaram ao Brasil, já estavam sendo aguardados pela polícia por determinação do ministro. Houve muita repercussão na mídia, Moraes deu sua versão da história, o jornal O Globo publicou até um desenho ridículo dizendo ser uma reconstituição dos acontecimentos com base na versão de Moraes, houve uma demora absurda para que as imagens das câmeras do aeroporto fossem obtidas e quando foram obtidas, a defesa dos acusados teve uma série de restrições em relação ao acesso a elas. Pois bem, você deve estar lembrado que em fevereiro desse ano, a Polícia Federal concluiu as investigações sobre o caso, decidiu que houve injúria, mas que não havia motivos para indiciar os acusados. O delegado responsável na época era Hiroshi de Araújo Sakaki. Só que essa decisão obviamente não agradou Moraes, pois além de não punir os acusados da forma como ele queria que fossem punidos, ainda evidenciava que a versão de Moraes sobre os fatos não era verdadeira, pelo menos não em partes. O que aconteceu então? A Polícia Federal trocou o delegado do caso, pois veio ordem de cima para que fossem aprofundadas as investigações. Agora, com Tiago Severo de Rezende como delegado do caso, a Polícia Federal voltou atrás na sua decisão e agora vai indiciar os 3 acusados. Essa decisão, obviamente, agrada o ministro Alexandre de Moraes. Mas veja só como é a vida. Coincidentemente, Tiago Severo de Rezende, o atual delegado do caso, há pouco mais de 15 dias foi designado para exercer o cargo de oficial de ligação junto à Europol, a agência da União Europeia para a cooperação policial, lá na Holanda, para receber um salário em euro. Essa designação foi feita através da portaria da Diretoria-Geral da Polícia Federal número 358, de 16 de maio de 2024, que só foi publicada no Diário Oficial da União no dia 28 de maio, terça da semana passada. Quem assinou essa portaria? O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, que foi nomeado ao cargo por Flávio Dino, então ministro da Justiça do governo Lula, logo no início do atual governo. Andrei Rodrigues, por sinal, antes de se tornar diretor-geral da PF, era o chefe de segurança de Lula em sua campanha em 2022 e já havia chefiado também a segurança de Dilma Rousseff em 2010. Mas todos esses fatos que eu mostrei são apenas coincidências. A Polícia Federal só não havia indiciado antes os suspeitos porque o delegado anterior do caso provavelmente não havia limpado direito os seus óculos. Para a sorte de Moraes, o atual delegado do caso enxerga melhor. Ainda falando em Alexandre de Moraes, ontem a pseudo-jornalista Daniela Lima, na Globo News, relatou orgulhosa a troca de mensagens entre ela e o ministro Alexandre de Moraes pelo WhatsApp. Afinal, não há nada de estranho em uma pseudo-jornalista militante de uma emissora que é praticamente uma extensão da comunicação estatal ter contato direto com ministros da Suprema Corte do país no WhatsApp. A ministra sabe que o desafio que a espera é imenso, mas ela não vem só, digamos assim. A ministra Carmen Lúcia vem absolutamente respaldada. Mais cedo eu consegui arrancar do ministro Alexandre de Moraes uma declaração que eu tenho certeza ele só deu porque trata-se dessa personagem. Eu perguntei ao ministro Alexandre de Moraes como ele definiria a sua sucessora no Tribunal Superior Eleitoral e o ministro disse o seguinte: sabedoria,
firmeza e sensibilidade são alguns dos inúmeros predicados da ministra Carmen Lúcia, cuja nova presidência no TSE é a certeza de eleições livres, seguras e transparentes, com a garantia do fortalecimento da nossa democracia. É uma grande honra, segue o ministro Alexandre de Moraes, poder transmitir o cargo a essa magistrada exemplar e pessoa incrível. Outro vídeo que eu preciso mostrar aqui é da declaração de Alexandre Padilha, o ministro das Relações Institucionais do governo Lula, à imprensa sobre a orientação do governo Lula para a votação no Senado da taxação de 20% nas compras internacionais de até $50. Não custa lembrar aqui de todo o papelão protagonizado por Felipe Neto em relação a esse assunto. Primeiro, dizia que essas compras não seriam taxadas, que isso era uma mentira que estava sendo propagada. Depois, com a taxação aprovada na Câmara, ele desconversou, dizendo que ele sempre afirmou que o governo federal não ia taxar e que Lula ainda dizia que ia vetar esse trecho. Depois ele gravou um vídeo atacando Lula por tê-lo feito de idiota, fazendo com que defendesse algo que depois não cumpriria. Esse vídeo, no entanto, foi apagado um tempo depois, provavelmente porque nele Felipe Neto afirmou que a aprovação foi um acordo entre PT e PL, quando na verdade a maioria dos deputados do PL votaram contra. E a audiência expôs essa mentira do Felipe. Agora, nessa declaração à imprensa, apesar de todos os rodeios em sua fala, Alexandre Padilha deixou claro que o governo Lula apoia a taxação. Amanhã, na votação da taxação dos 50, das compras de $50, a orientação do governo vai ser manter o acordo na Câmara ou esse acordo não está mantido no Senado? Primeiro, a posição do governo é manter o texto original do governo, mais a proposta de isonomia de quem produz aqui no Brasil, que já paga imposto, valor em torno da PIS/COFINS, quem produz fora no Brasil, poder pagar o mesmo valor, esse mesmo imposto em torno daquilo que foi fechado na Câmara. Então o governo vai trabalhar para que o texto da Câmara, que foi aprovado na Câmara, seja aprovado no Senado. E ainda tem mais um caso que eu preciso mencionar aqui nesse vídeo, que é sobre o ex-contador de um dos filhos de Lula e que já trabalhou também para o próprio Lula. A coluna de Marcelo Godoy, no Estadão, teve acesso à íntegra do inquérito do caso de João Muniz Leite, que ficou conhecido por ter sido contador de Fábio Luiz Lula da Silva, filho de Lula, e também por ter prestado serviços ao próprio Lula, o que fez com que ele fosse inclusive ouvido como testemunha na Lava Jato no caso do Triplex. Segundo as informações apuradas pela coluna, apesar de João declarar um salário de R$26 mil mensais, ele, sua esposa e as empresas ligadas ao casal movimentaram entre 2020 e 2021 mais de R$525 milhões. As investigações fazem parte da Operação Fim da Linha, que investigava a atuação do PCC, o primeiro comando da capital, em parte do sistema de transporte de São Paulo. E aí, já pensou se você tivesse um contador multimilionário assim? No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista, caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.